Boa tarde, eu sou Jorge e hoje vamos começar mais um podcast, mais um episódio do podcast Pode Administrar. Eu sou do nono ano de administração aqui da UERN e hoje vamos falar com o professor Miguel Dias, um pouco sobre sustentabilidade, sobre inteligência artificial na educação e vários outros assuntos. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marília, sou do 7º período de administração e eu e Jorge participamos do projeto de extensão do Pode Administrar junto com a professora Andréa e hoje a gente vai entrevistar um pouco o Miguel Dias. Boa tarde, Miguel. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui. Agradecemos também por ter aceitado o convite, primeiramente. Um prazer enorme. Parabéns pelo projeto e também muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde, professora Andréa Caliani. Tudo bom? Ela está aqui nos bastidores, mas ela está falando tudo. Está operando as câmeras hoje. Pronto, inicialmente, Miguel, eu queria que você falasse um pouco, certo, sobre sua trajetória, tanto acadêmica como profissional, para que a gente e o pessoal também que está assistindo consiga entender um pouco melhor. Muito bem, então eu sou um cidadão português que tive a ousadia de fazer uma experiência de curto prazo, no início aqui no Brasil. Concretamente, a minha relação com o Brasil iniciou-se pela UERN, no campus de Pau dos Ferros, onde vim para, em 2008, na realidade, fazer uma participação num evento académico, mas voltei em 2014 como bolsista para fazer um pós-doutorado e foram sucedendo vários factos que acabei por depois tomar posse num concurso no Ceará e estou já há mais de 10 anos, vou completar o 11º ano no Brasil. A minha trajetória profissional na Universidade Universidade da Integração Luso Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Nossa. A Unilab é uma das duas universidades que há mais de uma década foi criada pelo governo brasileiro com a missão de internacionalizar a ciência e o ensino superior. Foi criada a UNILA, que é uma universidade que está no Paraná com a relação com a língua espanhola, portanto liga aos países da América Latina, e a Unilab com os países lusófonos. É da integração latino-americana. Isso mesmo. No início eu confundi um pouquinho com as duas. Isso. E no início a integração, assim, porque são duas culturas totalmente diferentes. Como foi o início? Principalmente para uma parte da pessoa que realmente vem estudar já é difícil, né? Mas a integração aqui no espaço, aqui na região, como foi a primeira experiência? Porque embora a língua seja a mesma, mas os costumes são um pouco diferentes, né? É verdade. Essa adaptação. Eu tive uma facilidade na adaptação porque eu passei a morar no Brasil em 2014, mas de 2008 a 2014 eu vim ao Brasil 1 ou 2 vezes por ano, outros estados, pouco tempo, mas isso ajudou-me a integrar um pouco e de uma forma progressiva na cultura brasileira, nos seus costumes, na alimentação, enfim, mas se eu tivesse que destacar assim 2 aspectos que foram particularmente para mim mais difíceis de adaptação, foi a questão do transporte público, principalmente fora dos principais centros urbanos, fora das cidades. Não é? É bem diferente do que nós vivemos na Europa. Não é? Eu não tinha, por exemplo, vamos falar de sustentabilidade, eu não tinha mais automóvel, eu usava apenas transportes públicos. Isso é impossível de fazer em algumas cidades do interior, não é só do Rio Grande do Norte, de outros estados a gente vivencia essa experiência. E em alguns aspectos eu senti algumas dificuldades por alguma ineficiência em alguns serviços. Nós temos uma tradição de que os serviços públicos funcionam um pouco melhor e eu aqui passei a ter que ser um pouco mais tolerante em relação a algumas coisas, mas enfim, essencialmente foram esses 2 aspectos. A alimentação foi fácil, a relação com o país também, eu sempre gostei muito do Brasil. Tenho muitas saudades de Portugal, mas acho que me integrei perfeitamente no país. E muito interessante você falar isso sobre transporte público, porque assim, a gente vê assim de fora, a gente que aqui está no Brasil e vê de fora, e a gente já está tão acostumado como é aqui, que acontece a mesma coisa com a gente fica muito surpresa. Tipo, várias cidades da Europa principalmente é totalmente desenvolvido, e aqui infelizmente não tanto. Tem vários modais integrados, né? Você consegue
você tem vários modais integrados, né? Você consegue andar de trem, de metrô, de ônibus, às vezes até de barco, né? E nós fazemos isso dentro do país e pela Europa, não é? É possível fazer isso de Portugal para a Espanha, da Espanha para a Inglaterra. Nacionalmente e internacionalmente. Não é? É curioso porque eu sou muito atento às políticas públicas e gosto de acompanhar as eleições no Brasil, né, que são muito tensas, mas eu gosto de ficar mais na parte técnica de analisar as propostas dos programas eleitorais, seja para os estados, para os municípios, para o governo federal, e sempre sou especial atento a algumas áreas das propostas, né? A área da educação, a área das questões de cultura e as questões do ambiente. São coisas que eu sou sensível e é curioso que é muito raro mesmo, quase inexistente para um município nós vermos políticas públicas desenhadas para a cultura, para o ambiente e para o transporte público. Persistentemente nós não encontramos algo sobre transporte público. Então nós vimos insistentemente cada pessoa procurando, com a expressão bem brasileira, dar um jeito para ter a sua moto ou o seu carro, porque de facto o transporte público não faz parte das políticas públicas. Aqui na cidade é quase inexistente. Eu acho que faz uns 10 ou 15 anos que eu não ando de ônibus aqui em Mossoró. Porque, tipo, quando você vai para um centro maior como Natal, Fortaleza, você até consegue andar de ônibus ou de metrô, tem uma quantidade de linhas até boa. Mas aqui nas cidades, as linhas são poucas, os ônibus são ruins e não passa na rua. Pois é, sabe uma coisa que isso afasta o usuário, né? Afasta. E eu acho curioso porque essa fragilidade, por exemplo, em relação ao transporte público, ela existe em cidades que têm um público grande, né? Cidades universitárias, né? Mossoró é uma cidade universitária, Pau dos Ferros é uma cidade universitária, e nós não vimos essa oferta de transporte público. E quando olhamos para o futuro, eu fui um pouco resgatar, por curiosidade, porque eu vivia numa vila portuguesa que convivíamos muito perto com o trem, e a história do Brasil é uma história muito bonita em relação ao transporte ferroviário. Mossoró tem uma história também ferroviária, e perceber que países com a dimensão geográfica do Brasil, todos têm. O trem aqui nasceu com Barão do Rio Branco, não, Barão de Mauá, que foi um investidor nacional, que investiu muito em linhas de trem e tal. Aí quando a República veio, aí destruiu tudo o que tinha acontecido no segundo reinado. Pois é, no lugar de evoluir. Pois é, e o Brasil, até para a questão também do ambiente e da sustentabilidade, o trem é um meio de transporte mais económico, mais amigo do ambiente, mais eficiente, mais rápido, não é? Principalmente para os produtos que a gente exporta, né? Que são commodities. Produtos que não têm grande valor agregado e são grandes volumes. Uma curiosidade, a gente só tem 2 linhas de transporte para o usuário no Brasil. É uma da Vale, que vai do Pará até o Maranhão, e uma que termina no Espírito Santo, que é de Minas ao Espírito Santo. Muito pouco para um país continental como o Brasil, né? Pois é, muito pouco. Nós, quando olhamos para países com a dimensão geográfica, territorial do Brasil, tanto no continente americano, na Europa, na Ásia e na África, todos têm uma política pública de recuperação ou até de alargamento da sua linha ferroviária. Conheço um pouco de Moçambique, tive a oportunidade de estar lá em trabalho. Moçambique tem reservas de minério na região norte, já há muito tempo investia na sua linha ferroviária, continua, Angola também, e nós aqui no continente americano também temos isso, mas de facto o Brasil, desde que abriu as portas para a sua indústria automóvel, e hoje com aquilo que é o cluster do setor automóvel, não é? Caminhão, caminhoneiro, estrada, indústria do asfalto, seguradora, manutenção, enfim, todo esse cluster hoje torna extremamente difícil ver um retrocesso dessa área comercial, que é o transporte rodoviário. Principalmente para a logística, né? Então, o principal meio atualmente, a gente fala muito disso nas aulas, principalmente, que é só rodovias. Então, modo rodoviário. Modo é justamente esse. Então, a gente vê outros locais que têm outros métodos que são mais eficientes, mas aqui, que é muito grande, ainda tem esse método em si.
E é curioso que esse fator da mobilidade, da logística em relação ao transporte rodoviário, ao setor ferroviário, é algo que inclusive contribui para aquilo que nós ouvimos que é o custo Brasil, ou seja, aquilo que do exterior se olha para a ineficiência em relação a alguns aspectos logísticos da economia brasileira. E haveria muito a ganhar com uma boa rede E fica toda a ferroviária. nossa produção concentrada num único modal. A gente vê as greves dos caminhoneiros, tipo, país raro, né? Uhum. Que fica na mão de um só modal. É perigoso. Nós temos um Brasil que tendencialmente, sem contemplar algumas áreas, tendencialmente é um país no interior produtor e no litoral que exporta, não é? Então, essa relação com a produção e com a exportação era muito importante. E levando em conta essa dinâmica brasileira, que você acabou de falar, o modal ferroviário seria o ideal, né? Então, a gente vai iniciar algumas perguntas referente à sua atuação na Unilab, então seria interessante. Porque ele falou sobre a experiência dele em Moçambique, ele falou de Moçambique Falou e de Angola, que são países que, assim como o Brasil, falam português. Mas ele também trabalhou em Cabo Verde E Guiné-Bissau. e Guiné-Bissau. Como foi Cabo Verde? Eu conheço um pouquinho de Cabo Verde. Conta um pouquinho pra gente como foi trabalhar lá. Bom, eu continuo a manter relações fortes com Cabo Verde. Mas prefere o Brasil, né? Na realidade, não é uma questão de preferências. Eu tenho sido feliz no meu trabalho porque tenho conseguido conciliar áreas em que eu gosto de trabalhar com fortes relações pessoais por onde eu tenho passado. Então, esse exercício do que eu gosto mais é talvez um pouco difícil, até injusto de fazer, porque tenho muitas saudades da Guiné-Bissau. Coloquei o professor não está justo. Eu tenho muitas saudades da Guiné-Bissau, muitas saudades. Foi o primeiro país fora de Portugal onde eu trabalhei. É um país que eu procuro frequentemente, mesmo que não esteja lá, procurar academicamente ou de outra forma colaborar. Cabo Verde foi uma experiência há cerca de 10 anos atrás, onde eu estive algumas vezes, ainda continuo hoje a colaborar com a Universidade de Santiago, em Cabo Verde, lá num programa de pós-graduação em gestão de recursos humanos. Cabo Verde é um país, para responder à sua questão, muito promissor, um país que após a sua independência aproveitou, um país pequeno, não é? Que a grande parte dos cabo-verdianos moram fora do país, né? A diáspora cabo-verdiana é maior do que os habitantes no território nacional, mas é um país extremamente rico na sua qualificação, rico na capacidade de resiliência. Alguns espaços, territórios de Cabo Verde são bastante inóspitos, até em termos geográficos, mas o país conseguiu aproveitar o seu período de pós-independência para se desenvolver. É uma democracia muito estável, uma democracia muito perto da União Europeia. A própria União Europeia tem fundos de desenvolvimento regional, onde inclui Cabo Verde como um parceiro especial. E Cabo Verde tem conseguido internamente e nas suas relações com o exterior se desenvolver. Eu conheço apenas a Ilha de Santiago e a Ilha do Sal, melhor a Ilha de Santiago, acho que posso dizer que conheço bem a Ilha de Santiago, foi lá que estive com mais frequência, e é um país que tem, inclusive no continente africano, sido muito destaque, hoje inclusive por políticas públicas na área do governo aberto, tem desenvolvido muito a sua administração pública, modernizado a sua administração pública, o seu ensino superior cresceu com muita qualidade e, portanto, é um país na África muito promissor, com uma economia atrativa no setor do turismo. Curiosamente, a Guiné-Bissau, eu acho que tem, do ponto de vista de recursos naturais, mais condições para ser um país de turismo, mas a sua instabilidade política compromete esse desenvolvimento. Porque Cabo Verde é são com um arquipélago. São 10 ilhas. Isso. E Guiné está no continente africano, né? Então acaba pegando no ocidente da África, e pega um pouco aqueles conflitos. Isso. Então. O problema é que a Guiné-Bissau, no seu período pós-independência, não se entendeu internamente, digamos assim, para resumir. Isso não aconteceu em Cabo Verde. Então essa estabilidade política, mesmo com alguma oscilação às vezes na gestão do país, sempre teve estabilidade. A Guiné-Bissau não teve isso e tem vindo sucessivamente a comprometer o desenvolvimento.
Sim. Pronto. E atualmente, sua atuação na Unilab, o que exatamente é feito lá, como funcionam as coisas, a gente queria saber um pouco para que a gente pudesse realmente entender, porque realmente é algo muito interessante, né? O projeto da Unilab é essencialmente fazer aquilo que nós hoje frequentemente ouvimos e apelamos, que é de uma cooperação sul-sul. Né? Essa é a matriz da atuação do Unilab. de Souza Santos. Pronto. É uma referência nessa cooperação sul-sul. Então, isso faz parte da matriz de atuação da Unilab. A sua missão institucional é da cooperação com os países da CPLP, mas o nosso estatuto diz de uma forma particular com os países africanos de língua oficial portuguesa. Isso materializa-se na Unilab, por exemplo, nos seus estudantes. As nossas aulas têm estudantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Ainda estamos aquém do que é a nossa missão institucional, que é de ter 50% de estudantes provenientes desses países. Não atingimos esse número, mas para além dos estudantes desses países, é muito rico estar numa sala de aula às vezes com 7, 8 nacionalidades, o facto de termos também docentes que são de vários países, de outros países, nomeadamente os países africanos, de língua oficial portuguesa. E o projeto, ele visa elaborarmos oferta formativa, pesquisa, que seja também do interesse desses parceiros. Os primeiros cursos que surgiram na Unilab foram cursos na área da educação, na área da saúde, na área da gestão da administração pública. Porquê? Porque são aqueles que de uma forma mais direta iriam ajudar a formação desses jovens naquilo que seriam as contribuições fundamentais, por exemplo, ao seu índice de desenvolvimento humano, a educação e a saúde. O projeto da Unilab sempre é desenhado, sempre é reformulado e ajustado, considerando o desenvolvimento naturalmente do Brasil, na sua interiorização. Nós estamos ali numa região que é do maciço do Baturité, interior do Ceará, mas combinando essa interiorização. Cariri? Não. A região do maciço do Baturité, cidade de Baturité, Guaramiranga, Acarapa, Redenção, por aí. Então, essa Unilab equilibra-se entre a interiorização e a internacionalização. E tem um campus também na Bahia, em São Francisco do Conde. Então, no caso, a Unilab atualmente são somente os estudantes estrangeiros, não é isso? Não, tem muitos estudantes. São mais estudantes brasileiros do que estudantes estrangeiros. A nossa meta é atingir 50% de africanos. Estrangeiros e 50% brasileiros. Esse é o nosso objetivo. Maravilha. E muito importante isso, em um país principalmente americano, para que está, como posso dizer, levando conhecimento para estudantes também de outro continente, né? Então... de facto, essa cooperação do Brasil com o continente africano, ela tem-se vindo a materializar de uma forma frequente. O Brasil, nos últimos 15, 20 anos, inclusive, do ponto de vista diplomático, abriu mais representações diplomáticas no continente africano. Então, é uma estratégia global de relação sul-sul. E os seus alunos africanos, eles gostam do Brasil? Gostam, eles adaptam-se muito bem ao Brasil, eles gostam do Brasil. Uma grande parte deles, eu não tenho esse número, mas atrevo-me a dizer da minha rede mais próxima de alunos, a grande parte acaba a graduação e não volta, permanece no Brasil. Uns ficam a trabalhar, mas a grande parte continua para mestrado e doutoramento e só depois é que voltam ao seu país. O Brasil é um país muito bom. Europeu do Brasil, africano gosta do Brasil. Eles passam pelo menos experiência que não gostam do Brasil. O Brasil, essa comparação do exterior com o Brasil. Antes de eu vir para ter uma experiência no Brasil, o que é que nos chegava do Brasil? Chegava-nos um Brasil de uma novela, que era um Brasil de uma realidade do Rio de Janeiro, que eu não conheço, por exemplo, não é? Então o Brasil que chega no exterior não é um Brasil real. Brasil montado. É um Brasil montado. Como muitas vezes a gente fala, é tipo, não sei se é o sentimento, mas a gente tem um tipo de sentimento de cachorro vira-lata, como se todos os outros locais, Europa, Estados Unidos, fossem melhores do que a gente e a gente não vê as nossas próprias qualidades. Eu vou fazer uma referência que talvez na primeira pessoa dê um bom exemplo. Eu não tenho a menor dúvida que em alguns domínios, na área de atuação onde eu estou como docente de ensino superior, nós temos no meio académico brasileiro, no universo das universidades públicas, mais elementos e mais condições do que alguns ambientes académicos em Portugal.
Então às vezes eu brinco a dizer que em alguns contextos lembro-me de uma música do Zeca Pagodinho que é chorar de barriga cheia. E eu acho que às vezes aqui nós choramos um pouquinho de barriga cheia porque temos vários apetrechos, vários mecanismos dentro das universidades públicas. A universidade particular é outro universo, mas dentro do contexto do ensino superior público nós temos algumas condições que não temos e alguns atrativos às vezes no contexto do ensino superior da Europa. Inclusive, o ensino superior no Brasil é um ensino superior que está numa perspectiva de crescimento, enquanto que na Europa nós temos cursos que não têm mais alunos. Isso não acontece só em pequenas universidades. As grandes universidades, Lisboa, Porto, Coimbra, sofrem com falta de alunos. Então nós temos aí alguns problemas que eu vejo que no contexto brasileiro nós temos, só para dar a referência às vezes do vira-lata, né? Temos de facto muitas condições em vários aspectos, agências de fomento, estaduais, federais, acordo de cooperação com os países. Acordos de cooperação. Inclusive, o aluno brasileiro é muito bem quisto nessas universidades estrangeiras. Eu conheço algumas experiências na França, em Marselha, em Paris, e alguns colegas que foram lá e ficaram lá, mostrando que porque o brasileiro ele se esforça. Ele dá aquele jeitinho e tal, mas ele já chega lá tipo assim. Eu tenho que me esforçar mais do que os que já são daqui. Então, querendo ou não, isso pode afetar também, né? E o que eu vou dizer não é de reclamar do meu país. Eu tenho muitas saudades de Portugal, penso um dia em voltar, inevitavelmente, mas em alguns ambientes eu tenho que reconhecer que tenho conseguido conquistas no Brasil que são justas de reconhecer. Eu tenho conseguido alguns apoios para práticas de pesquisa, para participação em eventos. Vim para o Brasil com uma bolsa que eu nunca tive em Portugal. Nós temos condições para desenvolver a ciência no Brasil, por muito que tenhamos atualmente continuar de forma persistente a procurar melhores condições. Mas eu acho que o Brasil não é de modo algum um país nessa perspectiva de vira-lata. O Brasil é um país com muita ciência, com muita criatividade, com ótimos recursos. Às vezes a gestão peca por não fazer uma boa gestão desses recursos, mas nós temos tudo para que o Brasil dê certo. Exato, e o Brasil é um dos 5 países do mundo que sabe fazer um avião, botar um avião no ar, que é uma coisa mais difícil que essa, né? E contra a gravidade. E já que você falou... Tipo assim, a quantidade na área da ciência, principalmente, a gente tem muitas feiras de ciência, assim dizer. Aqui atualmente tem... Na UFES tem a Expo Center, que lá acontece diversos, como posso dizer, congressos, eventos que realmente fomentam a ciência. Então, universidades federais, universidades estaduais estão sempre trabalhando nisso e os alunos sempre também querem participar. E é muito importante e muito legal ver isso, né? Que é algo que já vem da área pública em si, como posso dizer, esse incentivo. E você falou sobre gestão pública, né? E eu sei que você estudou sobre gestão pública também. O Brasil já caminhou muito, mas ainda tem muito que melhorar nessa área de gestão pública. A tecnologia seria um aliado, uma ferramenta primordial para que isso ocorra. Lógico, a tecnologia, mas você também preparando servidores, usuários. E lógico, como o Brasil é um país muito diferente, muito extremos, com muitos extremos, isso tem que ser uma coisa paulatina, mas a tecnologia seria um aliado. Certamente. Sim, certamente. O Brasil não está sozinho nesse desafio de melhorar a sua gestão pública. A tecnologia manifestamente pode ser um dos caminhos para melhorar essa gestão pública, e a integração da tecnologia na melhoria da gestão pública seria algo interessante. A inteligência artificial, não só como agora em cima da mesa, mas outras tecnologias que poderiam ajudar. Mas eu acho que, paralelamente à integração da tecnologia na melhoria de gestão do processo na gestão pública, o Brasil tem outros desafios também para somar. Um deles é, em algumas áreas da administração pública,
aumentar a sua profissionalização. Servidores públicos, né? Recentemente vimos um resultado do censo escolar, onde persistimos ainda com uma realidade no contexto brasileiro de poucos servidores públicos na educação que sejam concursados. Então, todos nós sabemos pelo mundo fora que a estabilidade do corpo docente é um indicador fundamental para a melhoria e qualidade do sistema educativo. Mas podemos ir a outras áreas, temos outros níveis de gestão, por exemplo, na própria gestão pública municipal pelo Brasil, diferentes números, não vamos agora particularizar, mas diferentes números de facto no Brasil, mas ainda continuamos a ter servidores públicos muito por ciclos eleitorais. Então, essa ausência da profissionalização, ela prejudica a qualidade. Nós estamos no maciço do Baturité, há muitos anos que formamos, há mais de uma década que formamos administradores públicos. A contratação desses jovens altamente qualificados, muitas vezes são aceitos em programas de grande avaliação no Rio Grande do Sul, numa USP, etc., altamente preparados. Universidades de ponta. De ponta. E não conseguem ser absorvidos pelos municípios da região, que faz uma grande diferença, né? Formação na área da inovação, do planejamento, do mar, sustentabilidade, e não são absorvidos pelos municípios da região, né? Então isso é uma fragilidade também que prejudica a qualidade da gestão pública. A não profissionalização do serviço público, né? Realmente a gente tem muito pouco servidor e muito indicado. Principalmente em municípios. Principalmente em municípios a gente vê. E como é no município, nas cidades, no município que a vida acontece, então já começa errado, né? Pois é, e vocês estão a tocar num aspecto que para mim é o mais sensível na gestão pública do Brasil, que é a qualidade das políticas públicas municipais. E aí vai para a questão das políticas de contratação, vai para as políticas de gestão ambiental, vai para as políticas de sustentabilidade, do transporte público, do emprego, enfim. E os pequenos municípios são eles que representam, como vocês dizem, a realidade, a grande parte da realidade brasileira. Eu acho que foi Ulisses Guimarães, foi alguma outra pessoa que disse que a vida acontece no local, né? Não acontece no município. Então, a cidade, que é o município, né? Que é a cidade, é o menor, é o ente federativo mais reduzido, então é ali que acontece mesmo a vida das pessoas, dos brasileiros, né? E agora eu tenho elogiado várias coisas no Brasil, vou apontar algo que eu acho que seria necessário. Sim. Eu digo nós porque eu já me sinto já sinto como já se naturalizou? Não naturalizei, mas a Constituição, eu estou agora também a estudar ciências jurídicas, a Constituição dá-me alguns direitos também, sim, pelo facto dessa relação privilegiada que o cidadão brasileiro tem, português tem no Brasil, dos acordos, não é? Então não penso naturalizar, mas já me sinto brasileiro, por isso falar dessa modo. Nós temos aí alguns desafios que passam nomeadamente por uma questão que é a questão da educação. Nós precisamos, no meu ponto de vista, e eu sempre equilibrei a área da administração com a área da educação, de trabalhar mais as questões da educação para a cidadania. Não deu certo? Deu. E a questão da educação para a cidadania é um aspecto, para mim, muito importante. Se nós não formos comprometidos em formar crianças e jovens para ter uma participação mais ativa, mais crítica na sociedade, nós vamos ter um compromisso para as gerações futuras na luta pela qualidade do ambiente, na luta pela sustentabilidade, na luta pela qualidade da escolha dos gestores públicos, etc. Se nós não tivermos um projeto continuado de política pública nessa área, e é aí que os países mais desenvolvidos têm uma grande diferença. No último resultado do PISA de 2022 ou 2023, o PISA indicou que o Brasil, os seus jovens de 45 anos, não mais de 40%, têm as habilidades mínimas para atuar em temas na área da cidadania, onde está inclusive a competência da sustentabilidade. Esse valor na América Latina chega aos 60%, o Brasil é dos que está mais atrás, a maior parte da América Latina,
e a média da OCDE chega aos 70%, quase o dobro do resultado do Brasil. Então, os jovens de 15 anos que no ano seguinte vão ser eleitores, eles não estão preparados para olhar para a sociedade e fazer o seu ato de cidadania, que é o voto. E muitas vezes olham pelo lado mesmo partidário, né? Assim dizer, não em si da cidadania, não entende dos seus direitos, de quais são as suas necessidades. Então, por exemplo, no município, principalmente aqui em Mossoró, a gente vê casos de falta de transporte público. Então, a gente comenta, nós universitários que moramos aqui em Mossoró, principalmente que usam transporte público. Eu uso também, né? Então, assim, a gente fala que quem move o transporte público basicamente são os estudantes. Então, principalmente no horário da noite, se você for no transporte público de Mossoró... Manhã e noite, que são os horários que tem. Isso. Tem os estudantes. Exatamente. Então, muitas vezes aconteceu até mesmo, acho que esse ano, foi no ano passado, de um dia não ter ônibus até um certo horário. Foi não ter ônibus justamente por algum problema político mesmo, em relação à empresa, em relação à prefeitura também. Aí, tipo, de 5, 6 da manhã não teve ônibus até um horário da tarde. Então, isso, muitos estudantes são realmente afetados por isso. Então, ter jovens que conhecem sua cidadania, que conhecem as suas necessidades, é muito importante, principalmente para que eles saibam em quem votar, em como exercer o seu papel de cidadão, né? Sim, um abraço. Você ficou num assunto da questão do transporte público e lembrando de uma realidade. Eu, durante alguns anos, quando era jovem, pratiquei muito desporto e adorava andar de bicicleta. Eu nunca me atrevi a andar de bicicleta no Brasil porque considero extremamente perigoso. Sim, e o sol. E, além do clima, naturalmente, mas principalmente pelo perigo que é andar de bicicleta. As cidades, de uma forma geral, elas não estão preparadas. Assim, e as que estão, ainda assim, tem muito acidente. Em Natal, no início do mês, que é a capital do estado, teve uma morte de um ciclista que estava fazendo uma volta, estava certo ele, o carro passou direto. Atropelou ele. Até mesmo. A vida se foi por um descuido do motorista. Até mesmo pessoas que praticam o esporte mesmo do ciclismo, a gente, não sei se você já conhece a cidade de Tibau. Conheço. Pronto. Lá, justamente, lá acontece muito trajeto de ciclistas que fazem, principalmente fim de semana, né? As pessoas que têm esse hobby. Então, já aconteceu muitas vezes de ciclistas morrerem realmente em acidentes que acontecem no trajeto para lá. E tanto a cidade não é preparada para isso, como também a quantidade de caminhões que passam, de ônibus, enfim, isso prejudica muito e aumenta ainda mais o risco de acidentes. Ela falou do transporte público, que as cidades não estão preparadas. E a questão da sustentabilidade, você acha que o Brasil como um todo, porque ela falou do transporte público na cidade, mas isso se aplica no macro também, né? Dadas as devidas proporções, claro. Em algumas cidades elas têm um transporte público melhor, em outras mais deficitário. Mas a questão da sustentabilidade, você acha que o Brasil é um país sustentável? É um país que está no caminho certo? É um país que tem condições para estar na linha certa. O Brasil, nos últimos anos, tem tido protagonismo na área da sustentabilidade. O Brasil tem um património, tem um ativo, né, como a Amazónia, que o coloca como um país privilegiado para falar sobre sustentabilidade. Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos, são as maiores florestas do mundo. China também são as maiores florestas do mundo. O Brasil tem tido um crescimento muito significativo nas energias limpas. Sim. Então o Brasil tem condições, de facto, para ser protagonista do futuro na área da sustentabilidade. Onde é que eu acho que estão aí alguns constrangimentos nesse processo, na minha opinião? Eu acho que não apostar de uma forma forte no transporte público, que não vou só para o transporte ferroviário, que eu acho que seria uma grande mais-valia para o país, uma linha pelo menos de norte a sul, seria fundamental, né, do litoral, uma pelo litoral e pelo centro. Meu sonho era que tivesse uma linha de trem que fosse assim do norte, né, do Pará,
até o Rio Grande do Sul. Nossa, Pois é. Mas eu não sou ingênuo, eu acho que o que eu chamei há pouco do cluster do transporte ferroviário tem um lobby muito forte e dificilmente algum gestor público no panorama nacional vai ter a ousadia de beliscar o grande cluster do transporte ferroviário em prol de um projeto de sustentabilidade e até de eficiência logística no país no transporte ferroviário. Mas deixando essa grande ambição, que eu acho que era muito interessante para o Brasil, nós depois, nessa questão da sustentabilidade, temos aí outras dificuldades. Uma delas vai naquilo que há pouco nós conversámos sobre o papel dos municípios. Os municípios têm políticas públicas e ações extremamente tímidas, para não dizer ausentes. Vamos ficar no tímido em relação à questão da sustentabilidade. Nós não temos políticas públicas fortes para espaços verdes e de lazer. Não temos políticas públicas eficientes para a área da gestão de resíduos. Nós continuamos a fazer uma gestão do lixo do século passado, quando muitos municípios por esse mundo fora têm políticas públicas de consórcio para a gestão do lixo, de geração de receita pelo tratamento do lixo. Nós nem mobiliário urbano temos nas cidades para que as pessoas depositem o seu lixo. Não é? Então temos fragilidades que, por muita boa vontade que possa existir ciclicamente ou esporadicamente em Brasília, ela não se efetiva na realidade diária da grande parte da gestão pública que se faz nos municípios. A população não cobra isso. A população cobra, às vezes, por uma fragilidade em emprego, assistência à saúde, questões essenciais, não é? Dos direitos, questões básicas. Questões dos direitos fundamentais, educação, saúde. Não é? Mas essas questões de exigência ambiental, sustentabilidade, não temos um parque de estacionamento, enfim, então isso fica difícil de haver um património rico que o Brasil tem, não é? De recursos naturais que podem ser transformados em energias limpas, de um espaço tão considerável como é a Amazónia, de gestores públicos, líderes nacionais que dão protagonismo, que trazem cimeiras internacionais para Belém do Pará. Tudo isso é muito interessante, mas isso não se concretiza no dia a dia na maior parte das populações que persistem em jogar o seu lixo junto, não separam. Temos grandes áreas nas cidades de restauração que poderiam separar o seu vidro, não separam. Então, essas pequenas ações que não acontecem deixam-me menos esperançoso. Sim, mas... Uma curiosidade só, você falou da COP20, da COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, né? E tipo, eles não têm quartos suficientes para acomodar todas as delegações e estão construindo árvores. A cidade no meio da Amazônia, cercada de verde, construindo árvores artificiais para deixar a cidade mais arborizada, porque é a cidade menos arborizada do país, Belém do Pará. Está no coração da Amazônia ali, né? Embora o Pará seja muito desmatado já, mas ainda tem muita área verde. Né? E ao redor de Belém tem uma floresta bem grande. Eu conheço Belém, já estive algumas vezes lá em trabalhos da UEPA, na Universidade do Estado do Pará. Gosto muito da cidade. Curiosamente, eu não tenho esses dados. A percepção que eu tenho, principalmente no centro da cidade, é que até tem muito mais árvores do que outras cidades que eu conheço. Mas nós, de facto, nós temos esse desafio, não é? De procurarmos essa performance ambiental um pouco por várias cidades do país. Você vê mais arborização no centro da cidade, porque realmente é o que ocorre nas cidades brasileiras. Mas nas periferias, encontra uma árvore aqui, outra ali, como encontra? E assim, a respeito do que você falou anteriormente sobre que as pessoas não cobram, né, essas políticas públicas, e isso acontece muito, até mesmo, acho que pela falta de informação. Então, a gente vê, principalmente a gente que mora aqui próximo, a gente que está inserido mais nessa área científica, na área de pesquisa, na universidade em si, a gente escuta muito sobre isso. Mas, um exemplo, no dia a dia, um trabalhador que fica na sua residência, que transita no seu trabalho, em si ele não tem, assim, tanto conhecimento. E acaba que ele cobra por aquelas coisas que são fundamentais, e essas também são, mas que não tem uma conscientização, não tem, como eu posso dizer, uma mobilização para que haja essa informação para todas as pessoas, para todas as regiões da cidade. Então, realmente, não acontece essa cobrança porque justamente eles
ou não acreditam, ou até mesmo não sabem sobre essa necessidade? Eu acho que a cobrança não existe por dois aspectos. Por um lado, por uma falta de sensibilização Sim. no que diz respeito às questões de cidadania, não é? Nós temos sistemas educativos que a partir dos 12, 13 anos os estudantes têm no seu currículo de forma obrigatória aulas de cidadania, não é? Nós temos apostado muito na área das competências fundamentais de língua, matemática e ciências. Talvez isso tenha um motivo, não é? A gente olha para o contexto brasileiro, analisa com os resultados internos, com os estudos internacionais, e nós precisamos dar esse foco. Mas nós precisamos também de outras questões, nós precisamos de cidadãos mais comprometidos e mais envolvidos. Então eu acho que nós precisaríamos de fazer um upgrade de formação dentro dessa área. E por outro lado, eu acho que não acontece mais essa participação e essa cobrança dos cidadãos, mais jovens e menos jovens, porque nós, mais uma vez, vamos para os municípios. Os municípios, eles têm uma grande... o poder, o Estado, na dimensão, na esfera municipal, ele tem, no Brasil, nos municípios, um peso como não tem em muitos outros países. Facilmente, num agregado familiar de 10 pessoas, 7 dependem direta ou indiretamente da prefeitura. A prefeitura gera uma necessidade menor com o maior empregado da cidade. Então, o que é que isso faz? A cobrança pode ter um custo para a população. Eu vou cobrar de alguém que possa estar dando emprego a alguém da minha família, para um professor que é colocado numa escola, para alguém que está atuando num posto de saúde, para alguém que tem um comércio e que o principal cliente é a prefeitura. Então, esse peso do Estado na dimensão municipal, em parte, somado a essa ausência de compromisso e de formação na área da cidadania, afasta os cidadãos. Os cidadãos não participam numa Assembleia Municipal. Eu, de vez em quando, tenho o prazer de acompanhar assembleias municipais online. Em algumas cidades que eu visito mais, gosto de acompanhar, gosto de entender o que é que está a ser debatido na Assembleia, o que fazem os vereadores. Isso não faz parte da vida nem dos adultos, na maior parte das vezes, das cidades. Então, há um afastamento da gestão pública que, na minha opinião, prejudica a sustentabilidade, as políticas públicas que se fazem de transporte público e noutras áreas. Onde resolver isto? Eu continuo a acreditar que a educação é a área mais transformadora para, com fortes alicerces, transformar isso numa etapa futura. E você visitou várias cidades, né? Você falou que acompanha até algumas assembleias, né, que acontecem em alguma dessas cidades que você conhece. Você já viu algum projeto, alguma política pública, algo que tenha surpreendido de forma positiva? É difícil apontar. Talvez quem me conheça ou quem me vá ouvir me ache muito pessimista, apocalíptico e demasiado exigente. Eu acho que nós temos uma grande concentração das políticas públicas naquilo que ocupa 80% da gestão de uma prefeitura, que é a educação, a saúde e, eventualmente, a área social. A área do ambiente, a área do transporte público, essas áreas que nós estamos aqui um pouco a abordar, elas são altamente marginalizadas no projeto político e na gestão pública. Sim. Um cidadão tem uma necessidade de rapidamente ter uma consulta, fazer um exame que não precisa de um transporte para vir para Mossoró. Há um tempo, numa cidade do interior aqui do estado, eu sentei-me ao lado de uma pessoa bastante idosa e ele perguntou-me: você não é daqui, você é de onde? Eu disse: olha, eu moro em Mossoró, eu sou português, mas eu moro em Mossoró. Ele achou curioso, conversámos e disse: meu Deus, Mossoró, faz muitos anos que eu não vou a Mossoró. Para nós aqui da cidade, ir a Mossoró significa termos algum problema. Nós só vamos a Mossoró se temos um problema de saúde. Essas pessoas em cidades mais de interior olham para as grandes cidades como um espaço para ir resolver um problema de saúde, porque sentem que no seu município não têm. Não é? Sim. Reparem, eu vou-vos dizer, há uma terceira questão que eu senti falta no Brasil. Há pouco eu não disse. Para mim foi uma surpresa não haver em cidades do interior, porque em Portugal, em toda a pequena vila de 5.000, 6.000 habitantes, todo tem um corpo de bombeiros. Para mim, haver cidades que não têm um corpo de bombeiros para um incêndio florestal, inclusive quando há um incêndio, deixam o mato arder.
Eu fico transtornado de ver isso acontecer. Mas ninguém vai pagar. Não, vai acabar. Mas vai queimar a floresta, não tem problema. Eu fico assim questionado. E depois o Corpo de Bombeiros para uma assistência à saúde, para um transporte rápido, um Corpo de Bombeiros para um incêndio urbano, etc. Então houve essa estranheza também para mim, de olhar para os municípios onde ver um Corpo de A gente Bombeiros. só tem 14 cidades com Corpo de Bombeiros aqui no Rio Grande do Norte. Pois é. Pouco, em 167 municípios. Mas tem outra coisa que eu queria perguntar. Inovação. Uhum. A inovação pode ser um grande aliado na sustentabilidade. Pode. Nós estamos numa época em que associamos muita inovação exclusivamente à inovação de base tecnológica. Mas, de facto, ela tem muitas outras possibilidades na forma de gestão de projetos, na forma de ser criativo, na forma de ser empreendedor. Eu acho que é fundamental nós promovermos essa inovação e esse processo criativo junto das cidades e de quem gera essas cidades. O Brasil é dos países mais criativos do mundo. É dos países que mais produz cientificamente em língua portuguesa e publica sobre criatividade e sobre inovação. Onde é que está, nos indicadores internacionais, a fragilidade do Brasil? O Brasil cria muito, mas transfere pouco em criação de patentes e de registro de novas inovações. Ou seja, porque a economia criativa do Brasil é gigante. Ou seja, a criatividade no Brasil é um grande potencial, mas com pouca transferência para a sociedade, para a indústria, para a gestão pública. Verticaliza, né, essa criatividade, a economia criativa brasileira, porque que é uma economia do futuro, principalmente para um país continental como o nosso, e que não tem um setor muito desenvolvido. Então, os serviços, que é a base da economia brasileira, das nossas cidades, principalmente, as grandes cidades. A propósito disso, eu acho que as universidades, nós estamos num projeto dentro de uma universidade, as universidades, elas precisam de ser mais acolhidas pela sociedade. Nós ainda temos uma sociedade... Um grande dilema. Eu vou ser bem prático. Eu estou numa universidade que às vezes eu tenho dificuldade. É mais fácil eu fazer um convênio e desenvolver um projeto com um instituto público na Guiné-Bissau do que no município onde eu estou a trabalhar na universidade. Eu estou há quase 4 anos a tentar me encontrar com municípios para desenvolver um projeto sobre paradiplomacia, internacionalização dos municípios, ajudar os municípios a se internacionalizarem em redes de cooperação internacional. Então, essa dificuldade é imensa. A resistência dos municípios, eu acredito que não seja uma resistência contra a inovação, é uma resistência que às vezes acontece pelo excesso de burocracia que os municípios têm, por um corpo técnico que às vezes é escasso, que está mergulhado em resolver problemas emergenciais e que nem sempre tem tempo para outras ações, mas é algo que seria muito bom para o país, as universidades serem mais acolhidas pela sociedade, seja no setor público, no setor privado, porque as universidades têm grandes núcleos e grandes condições para contribuir para a inovação do Brasil. Sim, a universidade é onde onde a ciência nasce, onde a criatividade aflora, a interdisciplinaridade se cria. Isso é uma universidade forte para trazer soluções para a sociedade e a gente não vê muita saída não, né? Marília, infelizmente, é uma Estamos chegando na parte final, certo? E principalmente com suas experiências, a gente sempre finaliza com uma pergunta padrão, que é justamente para um conselho, alguma frase, algo que você fale para os estudantes e para que seja motivante e para a sua, não posso dizer sua área também, algo que motive eles. Um conselho que você daria para os estudantes? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o meio académico, ele dá-nos muito mais do que acontece em sala de aula. Eu digo isso frequentemente aos meus alunos. Então, quando estão em sala de aula, aproveitem não só os conteúdos,
mas aproveitem, às vezes, as experiências que são passadas de outros colegas, aproveitem o momento para criar networking com os seus professores, que um dia vão ser colegas de trabalho, e aproveitem ao máximo o que a universidade tem para lhes dar. Aproveitem a extensão que seja não apenas para contabilizar horas para depois somar no seu currículo e terminar um curso, mas a extensão que seja aproveitada para algo que eles têm interesse. Eu estou a fazer administração, eu tenho interesse pela área fiscal, vou fazer um projeto de extensão nessa área, tenho interesse pela área do marketing, vou procurar uma atividade de extensão dentro dessa área. Olhem para a sua frequência durante os cursos de graduação como um portfólio de experiências que vão acumular, que vai muito para além do diploma. O diploma é apenas um dos recursos que os vai ajudar no mercado do trabalho, mas não é talvez o recurso mais importante. Vai-lhes abrir algumas portas, vai-lhe dar condições para um concurso, vai-lhe dar condições para uma empresa, mas onde eles vão ser reconhecidos é pela sua capacidade empreendedora, de inovação, de resiliência, de formação, às vezes em diferentes áreas. Se fazem administração, não deixem de ler literatura, não deixem de ler sobre questões ambientais. Grande parte hoje dos problemas, eles são complexos. Um problema de segurança pública não se resolve só com polícia. Um problema de educação não se resolve só com professores. Então, aproveitem o meio académico para colecionar experiências além das que acontecem em sala de aula. Muito obrigada, Miguel, pela presença. Obrigado, eu também. Parabéns. E Obrigada. agradecemos a Marília, ao Miguel. E é isso, pessoal. Vamos aqui com mais um podcast que pode administrar. E bora cuidar da nossa vida acadêmica, né?